Olá, boa noite para vocês. Excepcionalmente hoje estamos começando um pouquinho mais cedo, porque o assunto que nós temos hoje é deveras importante e esclarecedor. Claro que você, telespectador, já deve ter ouvido falar sobre os centros de força que a gente tem no nosso corpo. Você já deve ter lido livros, você já deve ter visto documentários, você já deve ter ouvido palestras sobre esses centros de força que a maioria das pessoas conhece por chakra. Nós vamos falar sobre chakra, nós vamos falar a mesma coisa, as mesmas coisas que você já conhece? Claro que não. Nós vamos abordar esse tema hoje, os centros de força do nosso corpo e mais uma série de coisas ligadas a isso, com o nosso convidado de sempre, nosso mestre instrutor aqui, querido amigo que está sempre disposto, Jorge Antônio Ouro, o qual agradeço mais uma vez sua boa vontade de estar aqui conosco. Só uma correção com relação ao mestre, né? Mestre só tem um, né? Não, somos todos mestres. De nós próprios, né? Exatamente, então. Então, hoje nós vamos abordar esse assunto e hoje também eu me permito, por ser complexo na minha concepção aqui, não é tão simples, ou é tão simples, mas nós vamos mostrar o aspecto real da coisa hoje. Então, hoje eu vim acompanhado de um pequeno script, mas antes da gente começar a falar do programa, o Jorge tem uma mensagem para você. Boa noite a todos, Grego, obrigado novamente. Você sabe que vir aqui conversar contigo, como a gente sempre fala, é uma celebração, né? Uma felicidade, e tudo que a gente espera é honrar essa 1h10 de vida que o pessoal vai dedicar Com certeza. O assunto que a gente vai conversar hoje sobre os chakras é uma coisa assim tão batida, tão comercializada, tão abusada do ponto de vista ocidental quanto gnomos, fadas, sílfides, duendes, esse negócio de magia das pedras, essa confusão toda que assim que o pessoal adora, assim, ouve uma coisa assim, um conhecimento do Oriente e transforma, dá um jeitinho de comercializar e arruma um grupo de seguidores. Então nós vamos tentar esclarecer para vocês algumas coisas com relação aos chakras e como o ser humano se insere no meio cósmico através deles, mas de um ponto de vista neutro, sabe? Sem fantasiar, sem alegoria nenhuma, sem prometer levitação nenhuma a vocês. Não vai ter chave sensacional nenhuma para vocês serem clarividentes, clareaudientes, ter telecinésia, nada disso. Vamos falar sobre um assunto importante com a dignidade que nós temos que falar, e essa dignidade é a dignidade de seres humanos conscientes, que esse que é o nosso objetivo, não é? Então, antes de começar, eu queria ler para vocês um trecho do Darshana Upanishad. Os Upanishads são derivados dos Vedas, e os Vedas são os primeiros livros onde tem todo o conhecimento da cultura ária, dos arianos, que foram os primeiros na raça branca, que é a raça que veio depois da Atlântida, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, então eu achei muito interessante. Veja então, eu vou ler do Darshana Upanishad, no código 10.5.6. Então, deves dizer-te em verdade: eu não sou nem corpo, nem alento vital, nem sentidos, nem pensamento, nem nenhuma outra coisa, pois eu sou o testemunho único. Eu sou Shiva. Eu sou Shiva. Se eu sou Brahma, eu sou estrangeiro nesse mundo. Não há nada junto a mim, não há ninguém junto a mim. Assim como a espuma e as ondas nascem no oceano e nele se dissolvem, assim também no mundo eu nasço de mim e em mim me dissolvo. Interessante. Eu achei uma abordagem muito legal, porque tem tudo a ver com a compreensão, com a autocompreensão, com a independência com relação ao meio, né? E com o se sentir como se fosse estrangeiro, assim. Eu sou estrangeiro por quê? Porque eu sou a divindade humanizada. Enquanto o ambiente que é a Terra, enquanto a humanidade não estiver toda divinizada, todos os divinizados que somos nós, os encarnados, né, são estrangeiros em solo próprio, né? E é isso que a gente tem que buscar. E como é que se busca isso? Através da autoconscientização, do autoconhecimento, da evolução, né, do melhorar cada vez mais
tanto físico quanto vital, quanto o espírito melhorar a consciência, para você poder chegar e dizer, eu sou Shiva, como fala, eu sou Brahma. Isso na teogonia hindu, né? Seria o equivalente a dizer assim, eu sou a própria divindade, né? Ou Tatuansi em agartino, né? Eu sou ele. Né? Eu sou ele. Tatuansi, ou eu sou ele, Tatuansi em sânscrito, ou Atiniatiniatati em agartino, que é o um no todo e o todo no um. Muito interessante isso aqui, é uma chave muito usada, né? Todos somos um, vamos dizer. Um no todo e todos no um. Né? Que, então, se diz assim, lá tinha os mosqueteiros que fala um por todos e todos por um. Exato. Mas não é o um no todo e o todo no um. Isso que é esotericamente o... Você está falando, você iniciou falando, vamos dizer assim, que seria um linguajar, um linguajar de iniciado. Hoje se fala muito, e sempre se falou, e nós estamos aqui há quase 2 anos abrindo o hermetismo, podemos chamar assim, né? Sim, como dúvida. Se fosse uma incoerência, abrir o hermético. Está certo, né? Mas é isso mesmo. Isso. Então, o que é, na verdade, todo mundo pensa que iniciado é uma pessoa que sabe mais além das outras, que usa uma túnica branca, que é um mágico. Afinal, Jorge, o que é um iniciado? O que é a iniciação? Essa visão que você coloca é muito interessante, porque assim, então, na pressa por atingir resultado, né, da civilização ocidental, então se criam ícones. Então, se alguém vai passar conhecimento para alguém, né, e esse alguém está de jeans, né, e de camiseta, e o outro alguém está com um capuz e uma espada e tem jeito de mestre, esse tem valor. O outro não. Então a gente se baseia muito naquilo que eu vejo, naquilo que a minha atenção, meu sentimento capta. Então naquilo é que eu vou me basear para decidir se é verdadeiro ou não. Um iniciado, como o próprio nome diz, é alguém que é iniciado em alguma coisa. Se não fosse assim, ele seria um terminado, não um iniciado. Sem dúvida. Outra coisa, eu falo assim, não, ele é um grande adepto, né? Um adepto é alguém que é adepto de alguma coisa, né? Ele não é a própria coisa. Né? Ou então assim, não aquela grande ordem secreta, ordens discretas, as secretas mesmo não são faladas por ninguém. Claro. E aí então, nesse processo de busca, né, se criam ocidentalizações, né, deturpações do que seria o conhecimento primordial, e então é possível hoje você receber um e-mail te convidando para entrar na Grande Fraternidade Branca. Não tenho nada contra o pessoal que toca a Grande Fraternidade Branca e que manda e-mail, mas dá licença, não é bem por aí. Então, o que é a iniciação? A iniciação é o seguinte, é fazer com que a criatura, o ser humano, nós, cada um de nós, e a iniciação ela é um modelo próprio, ela é uma fórmula individual, fazer com que cada um tenha consciência de quê? De si mesmo, de quem você é realmente, porque assim, nenhuma escola de filosofia, nenhuma academia, nada vai te ensinar além daquilo que você já sabe. O que acontece é que por conta do motivo, do momento em que nós vivemos hoje, então temporariamente nós esquecemos daquilo que nós sabemos de berço e daquilo que nós somos. Então a iniciação, qualquer processo de iniciação, isso que a gente tem feito aqui, ou qualquer processo individual pelo qual qualquer um de nós podemos chamar isso aqui uma iniciação? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E isso que a gente faz aqui, isso é uma coisa muito interessante, Grego, porque assim, antes da iniciação, era aquela iniciação onde eu era um asceta místico. Eu me enfiava em uma gruta qualquer e passava a vida inteira lendo para que eu melhorasse. Né? Hoje não. Hoje a iniciação, ela só acontece junto com o gênero humano. Não adianta você ser um auto-iniciado, eu ser um discípulo, um pupilo, qualquer coisa assim, e uma boa parte da humanidade está largada ao seu próprio karma, que nem eu tenho vantagem, nem você tem, nem a própria divindade tem, ninguém tem. Ou nós avançamos todos juntos, ou ninguém avança. Né? Isso é coletivo. Então, a iniciação é uma busca de respostas. Que respostas? Aquela que cada um tem em si. Só que não é uma coisa assim, filosófica, acadêmica, teórica, não é prático. A grande diferença é que, assim, em 1890, isso é muito interessante, em 1899, então a divindade, a relação entre o humano e o divino sempre vinha assim. Então, a divindade ficava invisível, aí ela se manifestava na visibilidade, nascia um avatar a qualquer.
Orfeu, Krishna, Jesus, Buda, Moisés, Maomé, qualquer um deles, né? Apolônio de Tiana, esses outros. Então, nascia um, a divindade ficava visível interagindo entre a humanidade e ficava invisível de novo. Passava um pouquinho, nascia um, né? Trabalhar um pouquinho, então, e era pontual. A divindade sempre tentou dar um jeito à humanidade pontualmente, né? Em cada raça, em cada período da humanidade. Em 1899, essa maneira de interagir, de vir e pontualmente, né, fazer uma intervenção cirúrgica na humanidade e sair, e nunca dava certo, nunca deu certo. Então, em 1899, né, eu me consumo em 1883, mas em 1899 mesmo, então houve uma grande mudança nesse processo inteiro, né, e aí se iniciou uma nova fase que a gente chama de aprestamento, um saque contra o futuro, onde tudo que passou a acontecer de 1899 para frente passou a ser surpresa para a humanidade e para a própria divindade. Né? Então, você pode ver que esse século que passou da humanidade, ele teve um avanço como jamais a humanidade tinha tido nos últimos milhares de anos. É verdade, é verdade. Por quê? Porque em 1899 começou um processo. E esse processo, então, ele ficou de 1899, né, por 49 anos, até 1948. Em 1949, se encerra essa primeira fase com um novo saque, fazendo com que o que estava então em cima, que estava aberto, o céu aberto por 49 anos, ele se fecha, mas só que ele se fecha trazendo todos os valores, né, das hierarquias do futuro para a humanidade. Para a humanidade. Então, de 49 para frente... Nossa, tivemos um avanço em todos os sentidos. Né, mas assim, o que é mais fantástico assim, é o avanço, é a melhoria do gênero humano. Mesmo a gente tem a impressão que a coisa não está legal, tem bagunça aqui, uma guerra ali, essas diversões humanas, né, esses inconscientes, mesmo a gente pensando isso, de 1949 para frente, nós vemos um saque contra o futuro de algumas centenas de milhares de anos, né? De maneira que hoje a gente pode afirmar, sem nenhum receio, que a gente vive um momento de surpresa absoluta, né, para a humanidade e para a divindade. Baseado nesse processo, então, a iniciação, ela passou de um processo que antes era totalmente teórico, então você ficava lá e lia, e meditava, você ia para um mosteiro e ficava lá durante 7 anos para daí então ter direito a fazer uma pergunta e não sei o que, escolher qual é que era a rama da yoga que você queria seguir e tal. Agora não é nada disso. A evolução... Tá, então, eu queria, enquanto você não continua, passa um pouquinho para mim aqui, o que a gente pode dizer, isso que você está falando, que é exatamente a questão da iniciação, pelo que eu posso entender, ela vai deixar de ser uma coisa que era, como a gente sempre conheceu, né? Vamos dizer, quem é? Eu vou visitar aquele iniciado, porque aquele iniciado tem todo o conhecimento, eu dependo dele, eu vou gurulizar ele. Essas coisas não existem nada. Não. Então a iniciação hoje, vamos dizer assim, o iniciado é aquele que tem conhecimento e compartilha desse conhecimento. Porque a minha iniciação ela não vale nada se eu não passá-la para você, se eu não passar para o meu semelhante. É isso, Jorge. É o compartilhamento, mas tem uma outra tônica que é muito importante, que daí essa é a tônica do ciclo, do novo ciclo, que é a prática. Nenhum conhecimento cósmico que você tenha tem valor caso ele não consiga ser aplicado no teu dia a dia. Né? Então isso é um novo preceito, é um novo paradigma de iniciação, porque é prático, é diário, né, é individual e coletivo ao mesmo tempo. A humanidade obrigatoriamente anda de mãos dadas, agora não é mais como era antes. Então hoje nós vamos ter que definitivamente nos pensarmos realmente como irmãos, né, fraternalmente. Porque se a gente não dividir o conhecimento, se a gente ficar com segredinhos, vamos dizer, nós vamos estar atrapalhando a nós próprios, né, pensando que nós vamos ganhar alguma coisa, e todos aqueles que nos são caros, os nossos próprios irmãos terráqueos aqui. Nós temos que pensar mais no nós do que no eu. Em síntese é isso, né, Jorge? É que, na verdade, o nós, né, a multiplicidade, ela só existe se você avaliar baseado nos 5 sentidos, né? Na verdade, nós somos um eu, que eu, o gênero humano, que eu, a própria divindade, que eu, o 4º planeta em evolução. Então, nós somos uma coisa só, a individualidade não existe. Esse negócio daí, cada um
querer tocar a sua vida de uma maneira. Eu tenho conhecimento, eu sou mais que você, eu nasci aqui, eu nasci lá, eu trabalho lá, eu trabalho aqui. Isso são todos resíduos humanos que têm que ser tratados. Enquanto isso não se resolver, a coisa fica um pouquinho atolada. Eu acho que ficou bom essa questão da iniciação. E também assim, simplicidade, transparência, translucidez. Isso a gente tem... É o que é hoje, a vida hoje, ela obrigatoriamente ela tem que ser baseada no que seria o translúcido, a translucidez, a transparência, a felicidade e a fraternidade. Para quê? Para que baseado nisso se manifeste o principal. O que é o principal? Se exterioriza em cada um a divindade. Em a divindade, em cada um se exteriorizando, se exterioriza o quê? A compreensão, a consciência, o amor universal, que é a fraternidade, e a compreensão. Aí você deixa de ver os outros como outros e vê os outros como você mesmo. E é o interessante, eu nem sei se cabe aqui falar isso, é que eu tenho o melhor crítico de mim mesmo sou eu mesmo, né? Claro, claro. Eu fico me vigiando. E eu tenho percebido nos últimos anos, que eu não sei mensurar aqui o tempo, uma necessidade pessoal de transparência, de procurar ser o mais transparente possível, de procurar estar dentro da verdade, coisas que antigamente a gente fazia, dissimulava tudo. Parece que existe uma cobrança interior, estou me referindo a minha pessoa, uma cobrança interior de ser transparente, de ser mais verdadeiro, de ser mais autêntico. Será que isso faz parte? Totalmente. É uma coisa pessoal ou é uma coisa de tudo isso aí que você falou? Não, a energia está me cobrando uma conduta mais transparente. Não é nem a energia. Como eu disse, a coisa hoje ela é prática. O termo errado, a própria divindade em você, em mim, em cada um de nós, ela exerce uma pressão de dentro para fora. Não, eu preciso me exteriorizar, e a exteriorização ela vem da compreensão, e a compreensão, se você está suscetível a essa tendência, né? Se está suscetível, então isso vem na forma de quê? De você melhorar, de você compreender, de você ser pacífico, de você ser o maior crítico de você mesmo, mas você ter muita paciência com todos os seres humanos visíveis, ter paciência com todos os seres invisíveis que também erram, e principalmente ter paciência com você mesmo. Isso é um grande trabalho. As duas bases para a realização do novo ciclo são amor e paciência. Aí no amor, não o amor filial, nem maternal, sim, nem amor de homem-mulher, mas o amor universal, o amor fraterno, né? Expandindo, e a paciência. Né? E a paciência, com a paciência você reconstruir tudo que existe de resíduo do ciclo que terminou. A gente está agora no que a gente chama de alvorecer do novo ciclo. No alvorecer, então, os primeiros raios do novo ciclo que a gente está vivendo agora, e é um ciclo para milhares e milhares e milhares de anos, que daí nesse ciclo se constrói alguma coisa para milhões de anos. Então, no alvorecer, quando a aurora está surgindo, ainda há os raios, ou ainda há lugares que tem a sombra da noite anterior, claro, que é o que a gente vive agora. Claro. Só que como a gente está no alvorecer, o dia da divindade, né, que é o que a gente vive agora, o novo ciclo, o dia de Maitreya, o dia, né, da divindade encarnada humanamente, ele é irreversível do ponto de vista de visibilidade. Né? Então, não é nem questão da gente querer naturalmente, cosmicamente, tudo está em processo aceleradíssimo de transformação. Quer queiramos, quer não. Independente. O que são os tattvas? Os tattvas. Então, assim, nós vamos conversar sobre tatos, cores, sons, para depois chegar no que são os chakras, para que a gente entenda e desmistifique essa questão de chakra, para que daí não venha ninguém falar assim, pô, vem cá que eu vou botar a mão e vou dar um jeito no teu chakra, então vamos fazer uma medicina, você vai ficar bom. Ele está girando ao contrário, está parado, não sei o que, isso aqui a gente mais ouve, né? Parado morria, né? Tá. Um chakra parado é só em morto, né? Não tem jeito. Então, o que são os tatos? A gente tem que pensar assim, nós não podemos nos ver, nós seres humanos, dissociados do processo cósmico como um todo. O que é não poder estar dissociado do processo cósmico como um todo? Significa o seguinte, todo o processo é uma sequência e nós estamos imersos, né, nesse processo, nesse contínuo movimento de evolução, nesse contínuo ir e vir da mônada em direção à compreensão absoluta da matéria. Então, pega ali, só para trocar o microfone. Isso, vamos lá. Estamos com problema de microfone? Fica para você, Jorge. Usa ele aí, que nós estamos com problema de áudio aqui. Isso. Então tá.
criar as coisas com uma mão só. Então, os tátuas seria o seguinte: a coisa cósmica em si, o que se chamaria de o grande alento, ela se divide em 7 partes, dentro da escala setenária, que é cósmica, porque quando a própria matéria vai existir, ela se divide em 7 partes. Tá? Aí então, essa divisão da matéria primordial, né, do que a gente chama de tátuas, ela vai interferir e dar a vida e dar a tônica de tudo que vai existir no que a gente conceitou como um dia de Brahma, segundo a teogonia dos Vedas, né, que seria desde o início da manifestação até o final da manifestação. Então, e como é que os tátuas são gerados? No próprio momento em que a matéria é criada, em que a matéria vai se densificando, desde a matéria do espírito, porque o espírito tem corpo e matéria. Sim. Também. Já falamos assim, nos programas anteriores. Sim, exatamente, né? E sempre na escala de 1 para 7, 1 para 49, né? Sim. Então, desde a matéria do espírito até a matéria mais densa, que é o que a gente está vivendo hoje, que é o quarto globo, né? Na inflexão máxima de descida aqui da evolução. Então, os tátuas, em termos conceituais, seria o quê? É a divisão setenária do próprio alento, da própria existência cósmica. Ele se dividiria em 7 partes. E o que isso é importante para a nossa saúde, vamos dizer? Isso tem tudo a ver, né? Porque os tátuas, então, eles expressam desde a gênese planetária. Tátua e chakra é totalmente diferente? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá. O tátua está ligado assim, tátua está ligado a um som, está ligado a uma cor. Então, quais são os tátuas que existem? Então tem, por exemplo, Tejas tátua. Tejas é fogo, mas não é o elemento fogo. O Tejas seria como se fosse o espírito daquilo que a gente vê o corpo físico, que é o fogo. Entendo. Tem o Apas tátua, que é água, mas não é água que a gente bebe. O Apas tátua seria o espírito daquilo que a gente entende como água. Tem Prithvi tátua, né, que é terra. Não é o corpo físico do planeta que está evoluindo, seria o espírito daquilo que a gente considera como corpo. Tem Vayu tátua, que é o ar, não o ar que a gente respira. Né? O ar que a gente respira é o corpo que reveste a inteligência de Vayu, que é o espírito do ar. Tem o Akasha tátua, que é o éter. Né? O que é o éter? O Akasha, ele é azul por si mesmo, porque o azul no momento, hoje, o índigo, ele é o resumo de todas as cores, tem a ver com a questão dos planetas que a gente já vai conversar. Então, o que é o Akasha? Eu tenho a Terra, eu tenho o prana, que é a energia que recobre a Terra, que a gente já vai conversar. Aí eu tenho o Akasha, que separa a Terra, né, do Sol e do que é o resto do contexto do sistema solar. O Akasha é azul e ele recobre a Terra com um manto, por isso que a gente vê o céu como azul, mas o céu não é azul, a gente vê o Akasha, que é o 5º elemento. Entendo. Tá, então totalmente diferente. Esse, para quem quiser pesquisar em casa ou na internet, no Google, é T-A-T-W-A. Isso. Tatuar. Com W de Washington. T-A-T-W-A. Dá sequência então, Jorge. Então, o que é importante para o corpo humano, então, para a nossa saúde, vamos dizer, o tátua? Então, imagine o seguinte, como é que surgiram os tátuas? Né? Então, dentro disso que a gente se propõe aqui, que é desmistificar, né? Ninguém enrola ninguém. Então, da mesma maneira como surgiram as cores, a gente não se pergunta assim, como é que surgiram as cores? O que são as cores? Né? Os tátuas é a mesma coisa. Cada ciclo planetário, cada ronda, né? Cada evolução cósmica gerando um resultado humano, um resultado divino, eu crio um elemento, eu crio um tátua, eu crio uma cor. Então, cada sistema planetário gerou uma cor. A cor que a gente vê hoje é uma das expressões da própria divindade no mundo físico. Tanto é que você fala assim, esse chão aqui está preto, vou pintar de azul claro. Você está fazendo o quê? Você está dando uma nova tônica para aquela matéria. E o que é a cor? Então, no azul, vibra os valores do sistema planetário que gerou a cor azul. No verde, vibra os valores do sistema planetário que gerou a cor verde. Então, cada cor, então são 7 cores com derivadas em 7, cada uma são 49, ela tem em si o valor do ciclo planetário que a gerou. Que ciclo planetário? Os 7 que compõem o sistema solar, sendo o Sol, a Lua, planetas também. Porque o Sol que a gente vê fisicamente, né, ele, na verdade, ele é um núcleo eletromagnético, né, de magnetismo, que passa para a gente, que projeta para a Terra o prana, que a gente vai conversar. Acima do Sol físico que a gente vê, eu tenho 3 sóis. Né? O que seria o Sol oculto, que seria o nó, né, da própria existência da Via Láctea. Então eu tenho o Sol oculto, e aí com 2 colunas do Sol oculto, eu tenho o Sol polar, né, e o Sol equatorial. Então eu tenho, e como é que, onde esse Sol
esses dois sóis se projetam no cosmos, na estrela polar e na estrela Sirius. Por isso que as pirâmides e todos os monumentos antigos estão tudo voltados para lá. Claro, exatamente. porque eles sabiam que o Sol polar e Sirius são as duas colunas do Sol oculto, do Sol central, né, de onde emana a própria divindade, fazendo o em cima, o no meio e o embaixo. Em cima os Maharajas, né, no meio é Manu, Yama, Karuna, Starot, e embaixo os Kumaras, né, fazendo a evolução humana nos três mundos, que é como tem que acontecer agora. Turma, acho que está em casa preocupada aí com a terminologia que nós estamos usando, mas nós vamos esclarecer, e como nós já falamos em programas anteriores, não se preocupe, porque se você pensa que você não está lembrando, isso aí está ficando dentro de você. Isso é para mostrar assim, então, um tátua, se eu ler sobre tátua, né, é o seguinte, em cada sistema planetário se gerou um tátua. E hoje, como a gente está no quarto, indo para o quinto sistema, então todos eles estão ativos aqui trabalhando. Da mesma forma, as cores, né? Então eu tenho 4 cores consolidadas, né? Estão indo para a quinta, que é o azul índigo, que é a cor do quinto sistema. Então se pergunta assim, que cor hoje reúne todos os valores da divindade manifesta na Terra? O azul índigo. O azul. O azul índigo, tá. Exatamente. E depois a gente vai para o sexto e sétimo sistema, são as sexta e sétima cores. Por isso que isso se reflete nos tátuas, então em 4 ativo e os outros 3 em desenvolvimento agora. Isso, nós damos uma visão geral, gostei disso aí dos tátuas, eu sugiro que eu mesmo quando chegar em casa, eu vou pesquisar, tátua. Eu quero saber mais. É interessante saber isso, o tátua, né, é a própria divisão do alento, quer dizer, é a própria divindade expressa e atuando em tudo que anima, né, e que provê a própria existência da matéria. Muito interessante, faço questão de buscar isso aí. Uma coisa que se fala... Se diz o seguinte, Grego, que o estudo dos tátuas se chama ciência do alento. Ciência do alento. Alento, mas alento não de alentar, do ponto de vista humano, alento como a divindade máxima, né? Tá. Então se diz que o conhecimento, da ciência do alento, né, te transforma num bodhisattva, num Crestos, porque te dá independência humana e divina. Então, ele me ajuda na iniciação, podemos chamar. Iniciação. É a iniciação. É a iniciação. E veja só como é interessante, porque é o seguinte, então quando você fala o espírito está sujeito aos tátuas. Corpo físico seria você falar sobre a evolução do ponto de vista atômico, só que o tátua, ele é do ponto de vista subatômico. Ele é a inteligência que permeia o átomo, a molécula, a própria existência da matéria. Então, você entender a ciência do alento é você entender a própria mecânica de operação do cosmos. É interessante, muito interessante. Eu vou pesquisar. É muito interessante. Nós temos falado aqui, e muito se fala sobre prana. Você mentaliza, você medita. Semana passada eu falei sobre meditação. E aí sinto o prana. O que é esse prana? Eu tenho certeza que a maioria repete o que alguém fala, vamos dizer. O que é o prana em si? O prana é visível, o prana a gente consegue senti-lo. O que é o prana? O prana, dizem que é energia vital, energia cósmica. O que é o prana afinal, Jorge? A gente tem que ver cada um de nós, o globo, né, a humanidade como um todo, e o próprio cosmos como um ser vivo e em evolução constante e instantânea, né? Para que alguma coisa evolua e exista, ela tem que ter energia vital. A energia vital que anima a própria coisa em si, a própria questão humana e a própria questão divina é o prana. Prana. E o prana então seria o seguinte, os 7 tátuas, que seria a manifestação primeira da divindade, combinados, gerando o que seria o prana. O prana é a vitalidade sob a qual se assenta a própria existência cósmica. Então, os tátuas se combinam e geram o prana. Como é que o prana se manifesta no caso da Terra hoje? Isso. Como é que ele se manifesta? Então, o prana ele se projeta desses 3 sóis em cima do que a gente entende como o sol visível, né? O sol de cada dia. E aí, então, os raios do prana solar, eles se projetam para a Terra, atravessam a caixa em curvas e vêm para a atmosfera, e aí aqui a gente respira. Respira prana. A gente respira prana. Tá. A vida ela é mantida não pelo oxigênio, sim, mas pelo prana que está contido no oxigênio, pelo prana que eu recebo na pele e pelo prana que eu recebo através dos olhos, e também pelo prana que existe nos alimentos que eu compro. Você imagina assim, então cada tátua ele tem uma cor específica, se manifesta de determinada maneira.
O reino mineral, vegetal, animal, então cada um tem uma tônica de existência e tem uma cor, e o animal ou vegetal, ele tem que ingerir prana para existir. Quando você vai e consome um vegetal para se manter, você está consumindo o próprio prana que o vegetal acumulou. Sim. E mais o prana que você respira, e mais o que entra pelos teus olhos, o que vai pela tua pele. E essa história, história ou história, de que do viver de luz, só viver de prana, existe isso, viver de prana? No momento não, porque se você fosse viver só de prana, sim, só da respiração, você estaria trabalhando só 2 chakras do teu organismo. Então, obrigatoriamente, o que você traz em você para evoluir, que seria os chakras, os 4 de baixo, como você não está se alimentando e você não está adquirindo consciência dessa parte de você mesmo, é só faz de conta. Desmitificado, então? Não se vive de Não, prana, o não. prana propriamente dito. Você acabou de explicar que o prana Sabe onde está é que em se tudo. vive de prana, Sim. grego? Sabe onde se vive de prana? Não, Na agartha. sim, tá. Só que para a gente chegar na agartha ainda falta um certo tempinho. Na agartha se vive de prana, em Duarte é frugívoro, né? Em Badagas alimentação normal, e na face da terra essa confusão que a gente vive. Entendido. Tá? O que tem aí? Tem telespectador na linha, não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alô? É o Marino. Fala, Marino, tudo Tudo bom? bem? Boa noite. Não, Jorge, não é o prana, não é o mesmo alimento que o Jesus ou Moisés se alimentou no deserto? Não, Ah, não? não. Que é o maná? O maná não é o prana? Não. Primeiro que o maná é simbólico, né? Primeiro que o maná, ele é simbólico. E o prana, ele tem... Assim, quando a gente fala de Jesus, que foi um avatar, que foi um bodhisattva, que tinha alguma coisa para fazer com relação à Palestina, e depois Moisés, ou os que vieram, então são assim, ações pontuais da divindade, e aí tem que ver toda a questão simbólica. Então, quando diz que Jesus alimentou o povo com o maná caído dos céus, o maná caído dos céus era a própria consciência que ele tinha, e o maná que ele dava para o entorno dele era o conhecimento. Ele e qualquer um dos outros iniciados. Então, daí tem que sempre interpretar assim, como se diz, você tem que interpretar o verbo que vivifica, que está por baixo da letra que mata. Então, uma coisa é o que está dito textualmente, e outra coisa é o que significa o que quer dizer. Então, o prana, e depois você veja só, então a gente pegar o Jesus da igreja, a gente tem aí 2000 anos de história. Se a gente pega o conhecimento, né, dos Vedas, ou os Upanishads, ou o conhecimento da raça ária, a gente tem alguma coisa aí próximo de 1 milhão de anos atrás. Então é um conhecimento que antecede a própria questão da descida da divindade do Oriente para o Ocidente, que é o que a gente está conversando. Acho que foi bem respondido para o Marino. O que são nadis? Nadis? Então, os nadis. Então, os tátuas se projetam no prana. Sim. Não é? Aí o prana a gente respira ou come ou se alimenta através dos alimentos, né? Ou a gente tem a luz ou o prana que entra pelos olhos, e isso entra no meu organismo e eu tenho que vivificar o organismo. Então um nadi é um caminho através do qual o prana flui no meu organismo. Então geralmente se fala assim, que nós temos 3 nadis, né, pessoal? No geral o pessoal fala, então quais nadis? Sushumna, que é o nome em sânscrito do primeiro nadi, que seria a coluna vertebral, né? E depois Ida e Pingala, que seriam os nadis da esquerda e da direita, onde flui energia cruzada. Só que não são 3 nadis, né? Nós temos uma imagem aqui. Vamos botar a imagem no ar, que é a imagem número 1. Mas espera aí, Jorge, volta aí. Volta. Nós falamos do tátua, ficou explicado. O prana ficou absorvido, vamos dizer. Sim. Eu gostaria que você repetisse, porque eu me coloco no lugar, eu sou um telespectador aqui. Sim, claro. Eu quero, de novo, pegar o conceito do nadi. Tá, o nadi é assim. Então, como é que o prana vai chegar
na ponta do meu dedo. Como é que o prana vai chegar no meu fígado? Como é que o prana vai chegar no meu coração? O nadi é um veículo... É um condutor. É um condutor, perfeito. De prana, tá. É um condutor de prana, tá. No teu organismo. Certo, e nós temos 3, você falou 3 ou são mais? 3 é o que comumente se fala, né? Bota a imagem no ar aí, o Doble. Então nós temos, espero que dê para ler. Então, em casa dá para ver, aqui está mais distante para nós. Nós temos então 3 nadis principais, né, que é Sushumna, Ida e Pingala, onde que tem a ver com os chakras, mas que a gente já vai conversar logo em seguida. Mas daí não são 3 nadis, né? Nós temos saindo do coração 10 nadis principais, que são esses que estão aí na tela. Só que além disso... Eles saem do coração? Do coração. Saem do coração. Do coração físico do coração físico. Não, nós não chegamos nos chakras ainda. Tudo que a gente está conversando aqui agora é físico. Tá, físico. O tato existe fisicamente, o prana existe fisicamente, o nadi existe fisicamente. Ótimo, tá. Né? Aí então... já trocamos de microfone. Isso, fica no seu aí, está livre. Então o nadi, ele tem obrigatoriamente que fazer o contato entre o cosmos, entre o divino, né, e o ser humano, né, que está existindo. Então, eu tenho, a partir do coração, 101 nadis saindo. A gente listou nessa tabela ali os 10 principais, e aí, e veja como é que é prático, porque está dito ali o nome do nadi, e para onde se dirige. Tá, me dá uma dicasinha para o telespectador, onde é que ele pode achar uma coisa similar aqui? Que ele pesquisa por... Qual seria... Procure por nadis. Nadis. N-A-D-I-S. Isso, nadis. Isso, tá. Vai começar a se instruir. Então, a partir... E a questão do nadi, né, ela é muito importante, ligada à questão do prana, porque assim, quando a criança está se formando, então o prana se agrupa, né, em prana, que a gente diz do norte e do sul, prana positivo e negativo, e é a partir do qual começa a se estruturar o cérebro e o coração. Né? Então, tem a ver com a embriogênese, tem a ver com a própria formação do ser humano. Aí, então, desses 101 nadis que saem do coração, 101 principais, cada um desses se ramifica em mais 100. Nossa Senhora! Em mais 100. E cada um desses 100 se ramifica em mais 72 mil nadis. Podemos imaginar uma figura, que eu nem sei se existe uma figura disso? 200 mil nadis aproximadamente, só que um nadi é o seguinte, é aquele capilar, aquele vasinho capilar, que você pode ver no microscópio, só que você vai ver a veia. O nadi é o correspondente vital disso. Nossa. É onde flui a vida. Porque se pensa assim, pô, eu estou respirando, como é que a célula que está na ponta da minha unha não morre? Sim, uma boa pergunta. Por causa disso, porque a gente tem uma rede de nadis de tal complexidade que não fica uma célula sem ser vitalizada a cada vez que eu respiro. Eu inspiro prana, e depois a gente vai conversar sobre a importância da respiração adequada. Eu inspiro prana, né, esse prana, né, ele é distribuído através dos nadis, e a vida avança. Muito e bom. Veja como é interessante, porque é o seguinte, Grego. Então, a gente está sentado aqui conversando, a Terra está girando. O sistema solar está andando, a Via Láctea está se movendo. Volta para nós, Doble. Por favor. Então, a coisa cósmica, a própria divindade, ela está em expansão. Então, cosmicamente, agora e um segundo atrás, é completamente diferente. E como é que eu vou me entrelaçar com essa questão cósmica? Como é que eu me entrelaço com o universo como um todo? Respirando. Respirando. Porque toda vez que eu respiro, eu estou pegando o ar, que é prana. Prana é a essência da divindade, é a coisa cósmica vitalizada que eu inspiro e passo para todo o meu organismo. Então, mesmo se eu não fizer nada, uma respiração consciente me leva no sentido da iniciação, da vitalidade, da saúde, da compreensão, da longevidade, do bem-estar. Isso nós vamos falar quase no final, né, Isso. hoje. E daí, então, assim, daí nessa tabela que estava mostrando ali antes... Você quer que ela volte ao ar aqui? Não, né? Porque então, assim, tem um nadi que sai do coração, vai para o olho esquerdo. Um nadi que sai dos 10 principais, vai para o olho direito. Um que sai, vai para o ouvido esquerdo. Um que sai, vai para o ouvido direito. Você lembra de ter visto alguma imagem? Será que a gente acha alguma imagem de nadis? Não, né? Não vamos achar, não, né? Não, tá. É porque
não tem como eu ter uma imagem do Nadi, porque o Nadi seria o equivalente a uma veia. Entendi. Entende? Seria uma... não daria nem para ver, pela quantidade que você falou. Repete aquele número astronômico. São 727 milhões de Nadis. Nossa Senhora. Por criatura. Então, se alguém falar assim, tem os 3 Nadis, Ida, Súshula e Pingala, porque não sei o que e tal, eu sou um adepto, pode esquecer. Não é nada disso, não. São muitos nadis, cada um com uma função, e esses nadis, eles entram em atividade no corpo e são responsáveis pelas funções, função da geração, da excreção, da respiração, da percepção, a fala, o pensar. Todas as funções do ser humano acontecem baseadas na interação tattva, prana, nadi. Tá, então já entendi. A manifestação, é o caminho, né, como você disse, né? É a maneira de levar a energia a cada célula do corpo humano, porque senão como é que a gente ia ficar E aí vivo? nós vamos chegar nos famosos chakras, os centros de força. Isso, exatamente. O que são propriamente os chakras? Tá, então só um comentário adicional, é que assim, então, cada um tattva, ele tem um som específico, assim como cada um chakra tem um som específico. Por exemplo, a gente pega o chakra, o tattva tejas, que é o fogo, né? Ele tem um som, um bija, que fala, um mantra, que é Ram. R-A-M, Ram. Ram, né? O que é o som, o que é um mantra, o que é um som associado ao fogo? Significa o seguinte, é aquele som oculto, dado pela própria divindade reveladora, né? E esse som é o som que a matéria faz quando ela está produzindo o fogo, não o fogo físico. O Ram é o barulho da vida do fogo que antecede o fogo físico. Então, Nossa, quando você fala Senhora. Ram e você entende esse mantra, você passa a ter consciência do que você está dizendo, você se identifica com o som, você passa a ser senhor, a ser idêntico à própria alma do fogo, que é a chave para você ser o que a gente chamaria aí de senhor dos elementos, ou dos elementais, ou dos 5 elementos, que é o que era Paracelso e os alquimistas. É você entender o som que está associado à força primordial. Que força primordial? Tattvas. Qual tattva? Akasha tattva, Tejas, Vayu, Apas e Prithvi. Isso eu vou pesquisar, porque é muito interessante. É interessante. É muito interessante, e conforme a gente conversou agora um pouquinho, a longevidade, a compreensão, a evolução, o poder está ligado a isso. Cada um de nós teria condições de consciente, evoluído, ciente da ciência do alento, da ciência dos tatos, da ciência da própria divindade, né, do que tem em cima, no meio e embaixo. Cada um teria uma espada ígnea em si mesmo, na coluna, onde você poderia tirar e fazer o que você quiser na hora que você quer. E a questão do som é muito interessante, porque é o seguinte, Grego, você imagine os nossos 2 lábios como se fosse pai e mãe. Quando eles se movem, né, os 2 estão parindo alguma coisa. Que alguma coisa? Um poder que não é dado nem a algumas hierarquias que a gente chama de divinas. Só a própria divindade, encarnada, qual nós mesmos. Aí a responsabilidade do que se diz. Por isso que tem um adágio popular que fala que o peixe morre pela boca. Não tem nada a ver com o anzol, não. Tem a ver porque o que você fala, usando o poder que você tem no sistema cérebro-espinhal, parindo essas formas, esses seres, e quando você pare um ser falando e mentalizando, ele está criado e tem nome, e o nome é o que você falou, e ele age pela força que você deu. E você não recupera mais o que você falou, né? Não. Ele já está solto no... Não, é um ser criado independente. Vamos entrar no chakra propriamente dito. Então, centros de força, o que são chakras? Então, primeiro... Podemos colocar até a imagem 2 aí, né? Isso. Podemos colocar aí o dobro. Em sânscrito, o que significa? Então significa roda. Roda. E aí sempre vem uma questão assim, por que sânscrito? Por que não inglês? Por que não japonês? Boa pergunta. Né? Por que não russo? Isso. Por que não grego? Por que não grego? Né? Por que não grego? Exatamente. Se bem que todos a chuva de estrelas da Grécia, isso, né? Eu sei, todos eles beberam no Egito, que viveram na Atlântida, que foram o pai e a mãe aqui do que seria o que a gente tem agora. Então, em sânscrito, porque é o seguinte, quando iniciou a raça ária, a raça branca, né, a raça ário-semita, que se deslocou da Atlântida por volta da 5ª sub-raça para a meseta do Pamir, e dali começou a parir o que seria a raça que a gente concebe hoje como a raça branca. Então se desenvolveu 2 ramos de conhecimento que já existiam na época da Atlântida, que era a Índia e Egito.
né? O Egito tem um conjunto de conhecimento a ser decifrado nas pirâmides que tem lá no próprio Egito e nos locais onde existia influência. E o outro fase de conhecimento, que seria da mãe do ciclo atual, da civilização atual, que é a Índia, que então eles pegaram todo o conhecimento que existia na época, né, e codificaram, né, através da Vedanta, dos Vedas, do Upanishads, esse tipo de coisa. Então, assim, por que chakra tem nome em sânscrito? Por que as pétalas do chakra têm a letra em sânscrito? Porque o primeiro povo que transcreveu, que decifrou e que deu esse conhecimento para a humanidade foram os hindus. Exato, somente. Então por isso que ele tem esse nome. E o sânscrito, também chamado de Devanagari, ou linguagem dos deuses, foi o primeiro idioma falado pelos brancos na meseta do Pamir, que depois derivou aí para o que a gente chama hoje de raça branca assária. Então o que está na tela de vocês... O que são, então? São várias representações, não é? E aí uma cultura interpreta de maneira diferente, diz a cor que quer e dá um nome de tipo de coisa assim. Mas aqui, esse desenho está sendo mostrado, é o que seria um básico, que ele mostra os sete chakras, né? Os 7 centros de força que compõem o ser humano. Ele vai começar com mais detalhes sobre cada um. E como que eles se entrelaçam em direção à iluminação, que seria aí o coronal. Tá? Então, isso é uma imagem, isso é uma imagem tradicional. Aquele tradicional, hindu. Nós temos o básico, né? O básico. É o Muladhara, que é o básico. Temos e também, umbilical. Assim, e todo mundo fala que ele é super doble, colocando imagem sobre imagem. Sobrepostas, muito legal. Tecnologia já do novo ciclo. Então... geralmente, se você vê um desenho como aquele, então você já tem que ver que o conhecimento ele avançou um pouco, né? Já há um novo desvelamento do conhecimento. Sim. Então não é em linha, né? Ele é como se fosse uma chave, porque eu tenho o básico, que é o Muladhara, daí eu desvio para a esquerda, eu tenho o esplênico, daí eu desvio para a direita, eu tenho o umbilical, né? Aí eu desvio para a esquerda, eu tenho o Anahata, que é o cardíaco. Depois eu subo para o laringe, que é o Vishuddha. Depois eu vou para entre as sobrancelhas, que é o Ajna, que é o frontal. E depois eu vou para a cabeça, que é o coronal. Se você imaginar, então você tem aqui uma reta, ele desvia para cá, Pode, já está, então, eu tenho aqui uma reta, eu desvio para o coronal, desvio para cá, desvio para o esplênico e desvio para cá. Qual é que é o formato? Chave. Chave, é uma chave, é uma chave, realmente. É uma chave para a divinização do ser humano. E por que é uma chave para divinizar o ser humano? Porque em cada um dos chakras, a energia, a essência que forma cada um dos chakras é igual a cada um dos tattvas. Se é igual a cada um dos tattvas e é igual a cada um dos chakras, e através disso flui o prana, significa o seguinte, que em cada um dos chakras, dos centros de força que existe em cada um de nós, existe potencialmente todo o valor desenvolvido em um sistema planetário. Então, por exemplo, você pega a primeira raça-mãe, o primeiro globo se desenvolveu, criou uma raça, criou um Buda, criou um reino mineral inteiro. O valor de todo esse grande acontecimento cósmico, ele reside em um chakra, reside em um tattva, e que está em nós. Entendo. Aí passamos para a segunda ronda, o segundo sistema planetário, a segunda raça-mãe, onde eu desenvolvi, ou se desenvolveu, no segundo sistema planetário, o que seria o que a gente conceitua hoje como vegetal. Isso é de baixo para cima, estamos falando, né? De baixo para cima. De baixo para cima? Tá. Assim, dos chakras, né? Isso, dos chakras. Exatamente, Aí desenvolveu, então, terminou o ciclo que seria os vegetais, porque assim, a gente tem que se perguntar assim, tá, mas é o seguinte, de onde é que surgiu o vegetal? Em que momento cósmico, se é que a questão de Adão e Eva foram feitos ali no barro, essa coisa toda, e aí já se fez lá todos os vegetais de fio a pavio, todos os minerais de fio a pavio, todos os animais. Não existe isso. A humanidade, ela evolui paulatinamente e a natureza não dá saltos. Então houve todo um sistema planetário para gerar o que? Os minerais. E os minerais que a gente vê hoje são os em evolução daquele sistema. Só que esse sistema gerou um Buda e um Sol. E onde é que isso está presente? Em nós. Em nós, exato. Os vegetais a mesma coisa, o animal a mesma coisa. Então em cada um de nós, em cada chakra, eu tenho a mesma energia básica, a mesma matéria básica que anima o resultado evolucional de um sistema planetário inteiro. E hoje você falou que nós estaríamos no quarto, né?
Nós estaríamos hoje no quarto chakra? Desenvolvendo o quinto já. O quinto. Então, o quarto seria o cardíaco, que nós estamos falando? Que é o equilibrante, exatamente. Nós estamos partindo para o laríngeo, isso Exato, aqui. Então, a função do chakra no corpo humano, do chakra em si, já falamos tátua, dos nadis, né? Exato. E o chakra em si, ele é isso aqui. Pode botar até outra imagem, Doble, para a gente ver quais são eles, sim, que aí o Jorge já vai falando sobre isso. Então, disserta daí, para que eles servem, onde é que eles estão localizados? Os chakras, eles são em número de 7, tem o oitavo, que quando o homem se ilumina, a gente já vai conversar a respeito. Isso, aí todo mundo me perguntou qual era o oitavo. Se fala sobre o que é o oitavo chakra, né? Então, o chakra, ele tem por função pegar a energia cósmica específica de cada um deles, através dos tatos, e aí através do sistema glandular, ligar o que seria a energia sutil, ao corpo sutil ao corpo mais denso. Isso, é a energia do cosmos. Seria o elo de ligação, reverbera no corpo. A ligação entre o corpo físico... É o tato. Exatamente. E como é que a gente pode imaginar o tato? Imagina o seguinte, o tato é como se fosse uma flor, onde a raiz dessa flor está na coluna vertebral. Tá. Todos os 7 tátuas e os outros, né, que tem na mão, mas os 7 principais, eles estão na coluna vertebral. Quem alimenta a água que alimenta o tátua na coluna é o soro cefalorraquidiano. Tá. Né? Então aí é que flui energia. Então, a partir dessa energia que flui daí do tátua, ele despeja, né, essa energia no sistema glandular, essa consciência através dos resultantes do sistema glandular, que o sistema glandular, tireoide, paratireoide, hipófise, pituitária, pineal, hipófise, epífise, pâncreas, baço, gônadas, todos os órgãos, né? Então, o chakra capta a energia, né, a vitalidade, o prana. Quando eu falo energia, não tem nada de teórico. Sim. Né? Capta o prana, aí recebe, passa para o sistema endócrino, esse sistema endócrino produz as substâncias e distribui no organismo para regular. Para isso que serve, esta é a função dos chakras. Exato, é só e toda essa, não tem nada de mistificado. Tá, e como é que, onde é que ele tem ligação, não sei se estava na sequência do que você vai falar, mas vou perguntar. E essa história ou história? O chakra está girando ao contrário, ele está parado. Como é que é isso? Como é que funciona o chakra? Se eu tivesse evidência, clarividência, como é que eu veria um chakra? Eu acho que até tem figura aí, você trouxe, né? Tem, mas pode botar essa daqui, Doble, por gentileza. Essa que estava aqui no ar agora? A que estava agora aqui. Isso, vamos botar lá. Ela é uma tábua resumo. Depois, se vocês quiserem, o Grego vai ficar com esse material. Ele pode passar por e-mail, porque é um esquema muito completo, porque ele tem cada um dos chakras, desde o raiz até o coronal, não é? E ele dá aí qual é que é a cor básica do chakra. Então ela vai desde o laranja até o púrpura, não é? Então ele dá o nome do chakra, ele escolhe qual é que é o tátua que está associado. Então, o tátua está lá também? Tá lá. Muito bom, muito então, qual é que é o nessa tátua, tabela. Né? Então vai desde o Prithvi, né, que é o básico, que é o Muladhara, que é a terra. Depois Apas, que é a água. Depois é o que? É Tejas. Depois Vayu, depois o Akasha, que é o quinto elemento, que é o da garganta, que é o laríngeo, né? A verbalização, e 2 tátuas novos, que são muito poucos falados, que é Anupadaka e Adi Tátua, que tem a ver com os 6º e 7º sistemas, com o futuro, né, da própria humanidade e com o futuro da própria divindade. Puxa. Tá? Então o quinto sistema de informação é o Akasha, que é o azul, né? O 6º, que seria o Anupadaka, é o roxo, né, o violeta, e o outro é o púrpura. E seria o equivalente na Terra. Então a gente passou pela raça bórea e hiperbórea, a lemuriana, que seriam os negros, né? A atlântica, que seriam os vermelhos, a área, que é a raça branca agora. Depois vem a raça bimânica e a raça atabimânica. Na raça bimânica nós vamos ter 6 sentidos. Por quê? Porque a Anupadaka já vai estar totalmente ativo, que é o Ajna. Muito bom. E se você pega assim, hoje, a glândula que é responsável pelo Ajna, ela é formada da mesma matéria que é formada a retina. Por quê? Porque na terceira raça-mãe a gente só tinha um olho, uma narina e uma boca. Você falou isso aí, mas daí, que era o cíclopes, né? Exato, e a gente só tinha três chakras ativos, porque era a terceira raça. Então eu tinha uma boca, uma narina, né, e um olho só, no meio da testa. Aí depois então, a gente desenvolveu para isso que a gente Ótimo, hoje. Essa tabela quem quiser é só passar e-mail para mim. Os metais associados, qual é o planeta que está associado e qual é que é o mantra associado.
Então vocês vejam ali, é na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta coluna. Então você tem Lan, Van, Han, Pan, e tem o mantra do sexto e do sétimo. Então você fala assim, pô, tem um guru lá que está fazendo um Om. O que é o Om? O Om é o mantra do sétimo princípio de Deus no homem, que é o sétimo chakra, né, que é o sétimo sistema planetário. Muito bom, isso né? que é bom tem, esclarecer isso. Depois ali tem o Om, né? E aí tem o A. Então tem o A1, que é o do sexto sistema, do sexto princípio de Deus no homem, né? E o Tati Sati. Então você fala assim, Om Tati Sati. O que é Om Tati Sati? Om Tati Sati é você ligar o sexto e o sétimo princípio, e pela verbalização você traz os valores desse sistema que já está criado cosmicamente, mas não fisicamente, e bota em atividade hoje no mundo físico. Muito interessante. Né? E aí a última coluna é o número de pétalas que tem cada um dos chakras, né? Que é 2 no básico, 4 no esplênico, 6 no umbilical, 10 no anahata, no coração, no cardíaco, 16 no cardíaco, 96 no ajna e 960 ou 1000 pétalas, como se fala, no coronal. Nós falamos do som dos chakras aqui, né? Agora, quando se fala em chakra e você... Bom, antes de mais nada, antes da gente seguir adiante, você vai ter que dizer agora o que é esse oitavo chakra. Assim. Que quando eu anunciei para todo mundo que eu ia falar o oitavo chakra, todo mundo conjecturou. Eu mesmo conjecturei que seria o humeral, né? Aquele que fica nas nossas costas do lado direito. Não, a gente tem vários chakras secundários. Secundários, assim, a gente tem, você já viu assim, na palma de palma cada da mão tem um olho? Tem. Então isso é um chakra secundário, né? Onde você consegue fluir prana, você pode fazer assim, ó. Você faz assim. Daí vem a cura através das mãos, vamos dizer? Exatamente. Sim, só que daí é diferente, sim. Você está conscientemente encaminhando prana, você chama a coisa pelo nome. Então esquenta a palma da tua mão. É verdade. Né? E sai daqui um jato de luz azul. Isto. Entende? Por quê? Porque tem um chakra na palma de cada mão, não tem mística. Tem e na palma de cada mão. Só você saber potencializar isso para aquela mão, naquele momento. Isso. Exatamente. E aí na palma de cada mão ele flui mais devagar, não é? Mas na ponta de cada dedo a coisa é mais agressiva. Então você tem na ponta de cada dedo também um chakra onde você pega e injeta prana em doses cavalares. Isso é bom, muito bom, mas você tem que saber dosar, né? Tem. Não, e tem um método que pode ser, por exemplo, dá para pegar e passar a mão, né, na pessoa e aí ver onde é que está com depressão, onde é que está com... Dá para sentir tudo na mão, né? Totalmente. Mas tudo com a prática, isso aqui você consegue ver. Então, só tem uma coisa que eu tinha perguntado antes, da questão do como é que os chakras vibram, né? Exato. O chakra está girando devagar, está parado. Não tem chakra parado, se parar, morreu. Não tem, obrigatoriamente ele vai girar. O que acontece é que ele gira mais devagar, de baixo para cima. Então ele gira devagar, na medida que ele sobe, né, o segundo gira mais, o terceiro gira mais, de acordo com o número de pétalas. O que é a pétala do chakra? O que é a pétala do chakra? A pétala diz o seguinte: quando o Brahma se manifestou, né, através das letras do alfabeto sânscrito, né, então cada uma tem um valor, tem um potencial a ser desenvolvido, assim como as variantes das cores. Então o que é uma letra? É um potencial a ser desenvolvido, da mesma forma que a gente falou agora do mantra do fogo, sim, né, ou de qualquer um dos tátuas ou do chakra. Então quando eu prego e pronuncio o nome de uma pétala do cardíaco, Ka, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo vibrar o valor daquela pétala do chakra. Para quê? Para que aquela pétala, tendo consciência, eu adquira consciência do processo como um todo. Entendo. Entende? Tá. Então, do chakra depende toda a questão da vitalidade do ser humano, né? E na questão do chakra, então você vê, toda a questão física está ligada à raiz, né? Toda a questão do vital está ligada ao esplênico. Toda a questão do astral está ligada ao umbilical. Toda a questão da mente concreta ligada ao coração. Toda a questão da mente abstrata, laríngeo. Garganta. Budi, que seria o sexto princípio, e Atman, que seria o sétimo. E o oitavo. Quando o homem, então, ele, através da iniciação, através de um processo de aquisição de conhecimento, de sublimação, ele consegue equalizar o seu corpo físico, equalizar a vital astral, ele consegue fazer com que ele fique permeável à questão divina. O cardíaco, que tem 12 pétalas, ele ganha mais 2, ele passa a ter 14.
E aí ele se transforma no 8º chakra? Não, aí Não? ele desperta o 8º, o cardíaco, ele fica mais ou menos nessa região aqui, né? Isto. Quando ele passa a ter 2 pétalas a mais que no iniciado, aí então surge o 8º aqui, então desce um canal azul, amarelo e vermelho, e surge o 8º chakra com 8 pétalas. Ele surge, o 8º chakra então você adquire. O 8º chakra. É um 8º chakra que eu em chakra, me trabalhando, eu desenvolvo chakra, o 8º chakra. Seria o chakra do amor incondicional, vamos chamar assim, ou não? Amor Nada a ver. O amor Ele continua sendo no cardíaco. É aqui, só que quando eu atingo iluminação, então eu crio o 8º, eu desenvolvo, né, eu ativo o 8º chakra com as 8 pétalas, que seria o chamado pai e mãe cósmico. Tá. E tem nome o 8º chakra, é Vibhuti. Vibhuti? Vibhuti. Vibhuti. Exato. Tá, que a gente conhece aquele pozinho lá, não sei o que. É o nome do 8º chakra. Tá. E você veja assim, eu tenho 3 chakras, né? O coronal, o ajna e o laríngeo, né? Vezes 2 buracos, 4 buracos, 6 buracos, 7 buracos dá 21, mais a coisa em si 22. 12 eu tenho, mais 2, 14, mais 8, 22. Eu igualo o coração com o cérebro. Quer dizer, eu igualo todo o conjunto, que aqui eu tenho a questão já desenvolvida até agora, que são os 4 sistemas planetários. Eu tenho o 5º em desenvolvimento e eu tenho o 6º e 7º para desenvolver. Se eu consigo, através da iniciação, equalizar o que seria o cardíaco, que seria o conjunto desses, com o coronal, eu realizei antecipadamente o que cosmicamente vai acontecer. Entendi. Se manifestou primeiro em você, o que vai acontecer no cosmos depois. E aí, sim, qual é que é a diferença entre um Bodhisattva, né, um Jesus, né, um Moisés, um desses seres divinos qualquer? Simplesmente do ponto de vista físico, é a compleição dos chakras e do sistema vital dele. Então ele tem o cardíaco com 14 pétalas e o vibhuti ativo, tem o coronal totalmente ativo. Então isso faz com que ele tenha contato com aquela fonte do conhecimento que todos nós vamos chegar lá um dia, não tem a menor dúvida. É o que todo mundo busca, é através dessa forma. Esse é o caminho, então. Esse é o caminho. Fisicamente esse é o caminho, não tem magia. Falando em chakras, tudo, nós vamos entrar numa outra questão que é muito mal entendida e que espero que a gente consiga esclarecer agora. O que é essa tal de Kundalini? E o que tem que ver? O que esse negócio de subir Kundalini, subir o Kundalini? O que é o Kundalini? É um caso sério. Então, assim, dentro dessa questão de... a Kundalini, né? Feminino? Ou não? Kundalini é feminino. Tá. Mas de a energia, né? A energia, tá. Porque, na verdade, Kundalini seria o masculino, né? E Forhat seria feminino, né? Nós temos mais alguma imagem para mostrar sobre isso? Sim, temos a imagem número... acho que é número 5, Doble. É a 5 que a gente deixou de mostrar, os chakras ligados ao... Apesar de nós termos falado neles, né? Nós não mostramos. Essa lâmina agora, ela tem as cores de cada pétala dos chakras. Então tá, vamos mostrar aí? Enquanto isso, você pode ir falando aí do... Aí, ó. Então, na outra a gente tinha a cor dos chakras. E nesta aqui eu tenho a cor de cada pétala e a localização do chakra no corpo físico. Então, com relação a Forhat e Kundalini, o que é Forhat? Isso é muito importante. Tá. Podia cortar, Doble, e voltar para a gente, por favor. Isso. Eu sou convidado e já estou me metendo. Não, mas é isso aqui a gente manda. É porque essa questão de Forhat e Kundalini até podemos entrar com a imagem 6, que é onde fala que os chakras da mesma matéria que os tátuas, aqui a gente mostrar ou não? Antes da gente entrar no Kundalini? Mas pode ser também, se você quiser, por gentileza. Tá, é só a imagem. Isso. Aqui ele está mostrando, então a posição de cada um dos chakras. Isso que você acabou de dizer, isso é importante. Exatamente, tá. E aí o nome de cada um dos chakras e o fluxo de energia aí entre eles. Muito importante. Bom, assim, você vê que mesmo a gente tendo hoje 1h10 para conversar, né? Sim, foi. É um assunto extremamente denso. Muito denso. Então a gente podia ficar aqui. Isso. Essa próxima lâmina é a ligação de cada um dos chakras nos plexos e com o sistema nervoso do ser humano em cada um dos pontos da coluna. Todas essas imagens, quem quiser, basta me escrever. Isso. Não precisa mais, Doble. Assim, essas 6 estão boas. E vamos falar, para a gente não ficar sem falar em Kundalini e Forhat. É muito Volta para nós, por favor. Isso. Porque o pessoal sempre liga Kundalini à questão do sexo. Sexo, exatamente. Então, e tem escolas de iniciação, né, para o pesar da raça humana, né, e eu tenho liberdade para falar isso, né, que acha que daí você,
com uma prática sexual intensa, você vai conseguir despertar a Kundalini porque ela reside no raiz. Exato. Só que é o seguinte, então a Helena Blavatsky, que foi fundadora da Teosofia, ela dizia o seguinte: Kundalini liberta o sábio e aprisiona o nécio. Porque jamais, ouçam por favor, quem é ligado nessa questão, jamais a atividade sexual vai despertar Kundalini. Kundalini não tem nada a ver, e até porque é o seguinte, a tônica sexual, a criação sexual não reside no mesmo chakra que reside Kundalini. E tanto é que aquela não coisa tem nada a ver. que você falou do chakra do Kundalini subir, explica isso aí, não podemos deixar escapar, né? Que vocês, que se acha, desculpem vocês, que se acha que, então, através do Tantra e Tantrismo, então, é uma coisa assim tão execrada, né? Então, que através do Tantra, Kundalini vai se desenvolver e vai daí romper os anéis da coluna e vai subir ao coronal e o ser humano vai se iluminar. Olhe, não nesse universo. Não nesse universo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Kundalini é uma das duas forças básicas que anima a própria geração da matéria. É uma das expressões do próprio alento. Kundalini e Forrati. Já estaria errado em querer se obter a iniciação baseado em um princípio só, que seria Kundalini, que é o vermelho. Kundalini é irmão de Forrati, que é verde. Kundalini é irmão de Forrati, que é verde. E por que Kundalini? Porque o vermelho vem da Terra? Porque é o sistema que está para ser desenvolvido. É o vermelho, é a cor a ser desenvolvida. E por que o verde desce? Porque o verde é a soma do azul com o amarelo, que são os sexto e sétimo sistemas, que estão para ser desenvolvido cosmicamente. Então, desce o azul e o amarelo, que formam o verde, e o vermelho sobe até o umbigo, jamais até o coronal. Não existe isso, é um erro grosseiro e que prejudica a saúde e cria um bando de nécios que acha que a prática sexual desenfreada, que não chega a ser magia negra, porque a magia negra precisa ter competência para fazer, então nem isso é dado, não é? É um caminho completamente errado, que leva a uma involução considerável, destrói toda a rede vital do organismo, arrebenta com o esplênico, com o baço, cria fissuras nessa rede vital que protege do astral, e através daí se manifestam todas as doenças. A pessoa pensa assim: não, mas eu vou, então, através do Tantra, despertar a Kundalini e vou fazer uma viagem astral maravilhosa. E daí? Fazer uma viagem astral, e grande coisa, viagem astral é coisa de criança. Hoje, a viagem que tem que se fazer consciente é despertar o quinto, sexto e sétimo princípio, é despertar o oitavo, o princípio de Deus no homem, que é o Vibhuti, que é o Kajá, que é você pegar e realizar conscientemente a divindade no ser humano. Essa que é a prioridade, né? Total, não tem nada a ver. Então, não tem como, jamais Kundalini vai subir ao coronal para se transformar no iniciado. Não existe. Procurem se instruir, por gentileza. Como estão quase em cima da hora, eu não quero deixar de responder aqui a pergunta da Marilene do Centro, que ela quer saber como fazer para desbloquear o chakra do plexo solar. O que é? Bloqueia-se o chakra do plexo solar? É que assim... Essa terminologia que a gente estava falando, né? Exato. Não tem como... Como é que é a Marilene? Marilene, obrigado pela pergunta, Marilene. Então, assim, o chakra do plexo solar é o cardíaco, é o anahata. São 12 pétalas. Opa, peraí, como é que é? O chakra do plexo solar? Desculpa. Tá. Desculpa. Do plexo solar, estou falando do umbilical. Isso. Então, para você desbloquear o umbilical, então você veja só, você tem o corpo físico, você tem o corpo vital e você tem o corpo astral. O que reside no teu umbilical? Tudo que você tenha de astralmente não resolvido. É lá que somatiza tudo, né? Exatamente. Então, como é que você vai sublimar o que seria o plexo solar? Como é que vai sublimar o responsável pelo astral? Você tem que primeiro reconstruir o teu astral. De que maneira? Para que se eu passe por um processo de reconstrução do astral ou do plano ao qual o chakra está ligado, eu tenho que fazer o quê? Sublimar aquilo que tem em mim. Como é que eu posso pegar e fazer uma yoga que eu acho que funciona, ou usar uma cor que acho que ativa o chakra, ou fazer uma medicina qualquer lá que a gente inventa, né? Não, o meu chakra está equilibrado, eu estou harmônico, e daí eu saio assim, vou no trânsito, assim, mas eu vou te pegar nisso aqui e tal. Então,
ou você resolve o que você traz em si, que é o karma humano, que é o karma da família que você escolheu nascer, que é o teu próprio karma e mais as coisas que você criou desde que você está interagindo enquanto ser humano, e resolve, e equilibra e sublima, e aí então você pacifica o teu astral. E em pacificando o teu astral, automaticamente o teu chakra está íntegro e fluindo a energia e recebendo cosmicamente os valores cósmicos do astral, não os valores humanos do astral. Jorge, para a gente finalizar, as suas recomendações quanto à respiração, alimentação e pensamentos. Sim, então, para que a gente tenha um corpo rígido, tenha um sistema de chakras rígido, tenha o prana fluindo pelos nadis, tenha tudo funcionando, tudo azeitadinho, a máquina perfeita, eu dependo de 3 fontes, basicamente. Né? Primeiro, a questão da respiração prana. Né? E veja que, assim, a respiração, a cada 1 hora, 56 minutos e 7 segundos, ela muda de narina, nunca é nas duas ao mesmo tempo. Opa! Nunca é nas duas ao mesmo tempo. E junto com a respiração muda a função do pulmão, sempre. Né? E isso chama, dentro da ciência do alento, então você consegue prever, pela mudança da respiração, até se a mulher vai ter um filho homem ou vai ser uma menina, como é que está a saúde, se o doente vai morrer ou vai sobreviver, como é que está o deslocamento das marés, tudo você consegue ver e ter conhecimento através da ciência do alento dos tátuas. Então a cada 1 hora, 56 e 7 muda, podem ver. Ninguém está esperando pelas duas narinas, só no momento da mudança é que daí fica em estado de Sushumna, então daí está nas duas narinas por segundos, mas eu agora estou na narina direita. Pode ver, não é impossível estar nas duas. Você pode não perceber porque você não está acostumado a fazer isso, mas pode ver que não está. Né? Então, respirar. Geralmente respira assim, ó. Eu faço respiração superior. Eu tenho que fazer a respiração completa. Respirar em 4 tempos. Respira, prende, solta e prende. No momento em que eu estou com o pulmão vazio, é quando a caixa em sua plenitude entra no ser humano. Se eu fizer a respiração de 4 tempos, eu me recarrego de energia prânica, pura, questão cósmica, e começo a reprogramar todo o meu organismo. Respiração. A alimentação é o seguinte: se você come um alimento que tem densidade tamásica, sattva, rajas e tamas, que assim, é matéria vermelha, como é que você vai querer se sublimar? Então você tem que equilibrar a alimentação. Dá uma maneirada na carne, vai mais para salada, legume, água, maneira, esse tipo de coisa, não tem como, tá? E a outra coisa é o seguinte, que conforme a gente tinha conversado com a Marilene, não adianta você querer achar que é um iluminado, um adepto, ou um homem perfeito, ou uma mulher perfeita, e na cabeça está um caos absoluto. Ou você controla, né, e coordena, e sublima, e ordena os pensamentos, ou tudo fica dentro da questão da Maya humana, onde eu penso que estou evoluindo, mas estou só fazendo de conta que estou evoluindo. Nada mais que isso. Gente, Jorge, mais uma vez, muito obrigado. É um assunto denso, é um assunto, 1 hora e 10, você vê, a gente passa... 1 hora e 13, é pouco tempo. Não tem problema, mas você vai estar sempre aqui. Isso que a gente comentou vai estar à disposição no teu blog, né? Com certeza, passar o endereço nós vamos passar o endereço. E a gente está à disposição para conversar, né? Sempre que o pessoal quiser. Então, dentro das nossas limitações, o conhecimento que a gente tem. A gente compartilha, né? Estamos aqui, todos estamos aprendendo, né? Quando a gente ensina, a gente está aprendendo. Exatamente. Gente, um bom fim de semana para vocês, uma boa semana e até... Sempre. Até sempre. Um grande abraço. A todos e até sempre. Sejam felizes. Até a semana que vem.